O pastor Manu, ele também já tem uma atuação dentro da nossa convenção. Mas eu tenho um hábito aqui. São duas coisas para mim que são importantes para poder ocupar o púlpito da igreja. Um é ser meu amigo, então está checado, está ok. O outro é ser servo do Senhor. O restante, meu querido, Deus completa. Deus faz aquilo que é o melhor nas nossas vidas. Mas só para poder citar, até recentemente ele era o presidente da Ordem dos Pastores. Agora teve eleição essa semana, e ele deixou de ser o presidente da Ordem dos Pastores. Mas ele é alguém que Deus já tem usado para falar em vários lugares, e nós temos ouvido muito aquilo que Deus tem para nós através da vida do pastor Manu, e ele vai estar então, nesse momento, conduzindo o tempo que Deus colocar no seu coração, querido. Tá bom? Então tá jóia. Ruth, 1º capítulo, 1º versículo. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo e deu-lhes pão novamente. Saiu, pois, ela com suas 2 noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência com vocês, como vocês usaram com os que morreram e também comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas, ide embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iriam esperar até que eles ficassem grandes? Então abstenham-se de tomar marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Você também volta para lá junto com a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei também. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Você sabe que essa história se passou no mesmo momento do livro de Juízes. Por isso que no 1º versículo diz:
nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, a história de Ruth, de Noemi, a história dessa família, se passou ali dentro do livro de Juízes. E aí, a gente vê aqui uma história de uma família que passou por grandes dificuldades. E algumas dificuldades foram irreversíveis. E essa história vai nos exortar, essa história vai nos admoestar, essa história vai nos ensinar muito nessa noite. Primeira coisa que eu vejo aqui é que houve fome na terra. E eles eram de Belém. E a palavra Belém vem de duas palavras hebraicas, que é Bet-Lehem. Bet é casa, por isso que aquele lugar onde Jacó colocou uma pedra e dormiu, e sonhou que os anjos subiam e desciam. E é muito importante você notar a dinâmica dos verbos nesse texto. Os anjos subiam primeiro, isso significa que eles estavam embaixo, junto com Jacó. Eles subiam e desciam. E aí Jacó despertou daquele sonho e disse: aqui é a casa de Deus, Deus está aqui. Por isso ele chamou aquele lugar de Bet-El, a casa de Deus. Então Bet é casa, Lehem é pão. Portanto, Belém ou Bet-Lehem significa casa do pão. Para o nosso dia a dia, uma padaria. Aí eu te pergunto, o que fazer quando falta pão na padaria, Moisés? Se não tem pão na padaria, onde mais vai ter? E aí, nós vemos aqui uma família. Um homem cujo nome significa Deus é meu rei. Eli é meu Deus ou Deus meu. Lembra de Jesus na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Então Eli é o Deus meu. Eli Meleque, a segunda palavra aí é Melchi, que é a palavra rei em hebraico, que é a inicial do nome do Melchi-Zadok. A gente transliterou como Melquisedeque. Já Zadok é justiça, Melqui é rei, é o rei da justiça. Então Eli Meleque quer dizer Melchi, rei. Eli, meu Deus, então Deus é meu rei. Deus era o rei desse cara. E a sua esposa Noemi, que significa agradável. Aí eu te pergunto, um cara muito crente que Deus governa a vida dele, Deus é o rei dele, ele se casou com a menina boa, agradável. O que é que pode dar errado? O Elimeleque casou com a Noemi. O cara mais crente casou com a queridinha. Sabe que toda igreja tem uma queridinha, né? Toda igreja tem uma queridinha. Aquela menina que cresceu na igreja, que todo mundo viu o seu progresso, o seu crescimento, e ela canta, ela participa de tudo, ela ajuda com as crianças, ela está sempre ali, ela é agradável, ela é a queridinha da igreja. Mas toda igreja tem um queridinho também. Às vezes ele tem um apelido de pastorzinho, alguma coisa assim, e ele, apesar de ser novo, ele sempre está disposto para ajudar, para servir, participa de tudo, o queridinho da igreja. Aí você imagina, o queridinho casou com a queridinha. Vocês já estão aí identificando quem são os queridinhos da igreja de vocês. É assim mesmo. O que é que pode dar errado, gente? O queridinho casou com a queridinha, o mais crente casou com a mais agradável. Houve fome na terra.
faltou o pão na casa do pão. E aí começam a vir as dificuldades. O primeiro filho nasce e o seu nome é fraqueza. Malom significa fraqueza. Por quê? Porque sem comer direito, Noemi deu à luz a um menino bem fraquinho. Olharam para o menino assim, fraco, magrinho, pequenininho. Uma gestação que faltou muitos nutrientes, porque não comia direito. E aí, qual é o nome do menino? Fraqueza. Imagina você botar esse nome no seu filho, fraqueza. Malom. Aí a coisa foi piorando, mais fome, mais desnutrição, ela engravida de novo. Estava só pele e osso, tadinho, engravidou. Aí nasceu o segundo menino, menor ainda, mais magro ainda. O nome do menino é Aniquilado. Quilion significa, o primeiro era fraco, esse já está aniquilado, esse menino não dura uma semana. Mas, por misericórdia e milagre de Deus, os meninos cresceram, ficaram adultos, numa situação complicada de fome. E aí o Elimeleque, que tinha Deus como seu rei, ao invés de confiar em Deus e na sua providência, ao invés de buscar a direção do Senhor, ao invés de buscar aquilo que o rei dele tinha para a vida dele, ele olhou só no primeiro andar e falou: não tem previsão de voltar a nascer trigo em Belém, então eu vou procurar um lugar para a gente viver, porque senão a gente vai morrer de fome aqui. Ele pega sua esposa, seus 2 filhos, não sabemos a idade, e vão para Moabe. A grande pergunta é: onde é Moabe? Que terra é essa? Você conhece o nome das 12 tribos de Israel. Eles eram de Judá. Moabe não é nome de nenhum dos 12 filhos de Jacó, então não é uma outra tribo de Israel. Isso significa que eles saíram da terra que Deus deu para eles e foram buscar mantimento em outra terra, que inclusive era a habitação dos inimigos de Israel. Deixa eu refrescar a sua memória. Abraão tinha um parente, sobrinho, talvez primo, não é muito assim direito, porque os laços familiares para os hebreus eram diferentes dos nossos. Então às vezes traduz assim de um jeito, mas não quer dizer que é exatamente aquilo. Quer ver um exemplo? Jesus é chamado de filho de Davi, mas ele está 14 gerações depois de Davi, porque para baixo, na cultura hebraica, para baixo todo mundo é filho, para cima todo mundo é pai. Por isso Abraão é o pai de todo mundo. Mas eles tinham sim um certo grau de parentesco. Ló. E Abraão falou: escolhe aí onde é que você quer. Ele falou: quero aquele lugar lá que é melhor. Então vai para lá que eu vou para cá. E ele foi com a sua esposa, com suas filhas. Um belo dia, o negócio estava feio, e eles habitavam ali na região de Sodoma, e Deus então começou a trazer juízo naquele lugar, porque a imoralidade estava insustentável. E eles então fugiram, e Deus falou: não olhe para trás, só vai. E a dona, mulher de Ló, você sabe, olhou para trás, virou uma estátua, e o Ló continuou correndo com as 2 meninas dele e foi embora. As meninas cresceram, conheceram rapazes, e um belo dia elas perceberam: olha, o papai vai ter o seu nome desaparecido da terra, porque nós somos mulheres, e quem carrega o nome da família são os homens, na cultura bíblica, principalmente daquele tempo. Então são os homens, tanto que se você abrir o livro das crônicas e for ver a genealogia, só aparece nome de homens. Então as mulheres, elas eram esquecidas nas genealogias. Então as meninas pensaram: papai só tem filhas,
Se a gente tiver filhos, os nossos filhos vão ser contados como descendentes do nosso marido, e o nome de papai vai desaparecer. Aí uma delas tem uma ideia, uma terrível ideia. Vamos dar muito vinho para o papai, deixar ele bem, e aí quando ele estiver bem bêbado, eu entro lá, seduzo ele e tenho relação com ele. E a menina engravidou. Aí quando nasceu o filho, homem, ela deu o nome de Moabe, que significa do pai. Como é que é o nome desse menino? Do pai. Por quê? Porque ele é filho do meu pai. O cara conseguiu ser pai e avô ao mesmo tempo do mesmo menino. Já tinha pensado nisso? Ele era pai do menino, o menino era filho dele, mas como era filho da sua filha, também era seu neto. E o nome do menino, Moabe, fruto de um incesto, fruto de um pecado, fruto de algo que desagradou a Deus. E o menino nasceu e viveu e cresceu encapetado, endemoniado, briguento, confusão, e brigava com todo mundo, e saiu, e foi, e virou um grande líder, e conquistou um pedaço bom de terra, e teve muitos filhos, os seus descendentes, moabitas. Aí o cara, ele diz que Deus é o rei dele, ele mora na terra do pão, onde dava muito trigo. Meu amigo, você já percebeu que o negócio aqui vai longe, né? Mas não vai não. O cara mora na casa do pão, só que está um tempo sem dar muito trigo. E aí ele pensa: eu vou deixar a terra que Deus me deu, eu vou abandonar a promessa de Deus, eu vou abandonar a presença de Deus, eu vou abandonar a bênção de Deus e vou lá para Moabe, porque lá pelo menos tem comida. E ele abre mão do que Deus tinha dado para a sua família, porque ele teve medo de morrer de fome. Qual foi o pecado de Elimeleque? Desconfiar da providência de Deus. E nós cometemos muito esse pecado na família. A gente diz: Deus é meu rei. A gente diz: eu me agrado em Deus. Mas quando a coisa aperta, a gente desconfia da providência de Deus, e acha que Deus se esqueceu de nós, e que Ele não vai nos sustentar. Aí a gente abre mão da promessa, e tenta dar um jeitinho, para nos sustentar, com a força do nosso braço, sem contar com a providência de Deus. Toda vez que uma família abre mão da providência de Deus, para buscar em Moabe, vai atrair tragédia para dentro da sua casa. Vamos lá porque lá tem comida. Vamos lá, mas é lá que o Elimeleque morre. E você sabe, naquele tempo as mulheres não trabalhavam. Então, quando uma mulher ficava viúva, ela perdia a sua fonte de sustento. Se ela tivesse filhos, homens, ela poderia ser sustentada pelos seus filhos. Se ela tivesse cunhados, homens, ela poderia ser sustentada pelos seus cunhados. Por isso que aquela mulher lá de Naim, que estava indo sepultar o seu filho, estava tão desesperada, porque ela era viúva, perdeu a primeira fonte de sustento, e agora ela tinha perdido o seu filho, a última e única fonte de sustento. Ela estava desesperada, indo sepultar o seu filho, e o desespero dela vinha da consciência de que a partir daquele dia, ou ela viraria mendiga, ou ela venderia o seu corpo para se sustentar, porque essas eram as duas formas de uma mulher sobreviver
no mundo bíblico? Mendigando ou se prostituindo. E aí o marido dela morre, mas ela ainda tem 2 filhos. E aí morre um dos filhos, e depois morre o segundo filho. Fica ela e as 2 noras. Não podem trabalhar. Vão viver do quê? E aí ela vira para as meninas e fala: olha, volta para a casa de vocês. Eu não vou levar vocês de volta comigo, porque lá na minha terra, mulher não pode trabalhar. Eu não vou levar vocês para mendigar junto comigo, não vou levar vocês para serem obrigadas a venderem seus corpos. Então, voltem. E me deixa, porque eu estou amarga. E quando ela chega lá, as meninas: Noemi, você está de volta. Ela fala: Noemi não, agora me chame de Mara. Porque Noemi era agradável e Mara é amarga. E ela diz: eu não sou mais agradável, eu estou amargurada. Porque eu perdi tudo que eu tinha. Perdeu por quê, Noemi? Porque entrei na submissão a uma decisão errada que meu marido tomou. Meu marido desconfiou da providência de Deus e me levou para Moabe, achando que lá seria melhor. Só que lá foi o nosso fim. O que é que Deus está falando com a gente? Aqui é Belém. Aqui é a casa do pão. E tem gente que acha que vai sair daqui e vai para Moabe e vai se dar bem. Só que isso é pura ilusão, porque aqui pode estar difícil, mas é aqui que tem o pão que verdadeiramente nos alimenta. Aqui de vez em quando pode até faltar o pão, mas a providência do Senhor estará sempre, porque nós nunca vimos um justo mendigar o pão. Às vezes as coisas aqui ficam fracas, às vezes as coisas aqui ficam até aniquiladas, mas ainda assim é melhor ficar aqui com fraqueza do que ir para Moabe buscando a força e encontrar a morte. Nunca faça o que Elimeleque fez. Nunca duvide da providência do seu Deus. Ele é o seu pastor, nada te faltará. Nunca duvide que o Senhor, por mais que todas as circunstâncias digam o contrário, nunca duvide que a providência do Senhor, no momento certo, vai alcançar a sua casa. Ah, pastor, você fala assim que você não conhece minha história. Esses dias eu encontrei o carroceiro ali, eu contei a minha história para ele, o burro chorou. Meu irmão, não estou dizendo que aqui vai ficar sempre mil maravilhas. O que eu estou dizendo é que aqui nós temos a promessa da providência. E lá, a única certeza que temos é que a morte nos alcançará. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Aqui é Belém. Não se afaste, porque é isso que vai te separar do seu Deus. Atraia a bênção de Deus para dentro da sua casa. Tenha sempre o pão fresquinho e nutritivo dentro da sua casa. E não duvide da providência de Deus. Pode tudo estar difícil, Ele continua no controle. Ele continua no governo, e eu prefiro morrer de fome na presença dEle, do que estar lá fora com o estômago cheio e afastado dEle. O que é que você prefere? O que é que você prefere? Passar algumas privações por alguns anos e ter uma eternidade de fartura,
ou passar alguns anos na fartura e ter uma eternidade de escassez? O que é que você prefere? Eu prefiro garantir a minha eternidade me alimentando nas bodas do Cordeiro. Ainda que por alguns anos aqui nos falte algumas coisas, a nossa promessa não é aqui, a nossa promessa é lá. Lá tem um banquete sendo preparado para nós, lá não faltará nada, lá estaremos plenamente satisfeitos em todas as áreas da nossa vida. Portanto, vale a pena permanecermos fiéis em Belém, porque aqui é onde Deus vai nos dar o pão. E eu não ouço relatos, nem na história dos juízes, nem até o final do livro de Ruth, que famílias foram mortas de fome em Belém. Não! Passaram privação, mas ninguém morreu. Não de fome, porque Deus não nos prometeu fartura, Deus nos prometeu vida. A gente não vai ter tudo na vida, mas a vida é tudo que temos, e não vale a pena trocar a vida pela morte. Permaneça em Belém, mantenha sua família em Belém, mantenha sua casa no centro da promessa de Deus, e a promessa de Deus é: através deste livro, vou alimentar vocês todos os dias, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o pão vivo que desceu do céu, e Ele sempre nos alimentará, e Ele vai providenciar tudo, porque Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos leva aos pastos, é Ele quem nos leva às águas, é Ele quem nos conduz por amor dEle mesmo, é Ele que vai conosco, e ainda que a coisa esteja tão difícil, que parece que a gente está num vale, e parece que a gente vai morrer, ainda assim não temeremos, porque Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado estão sempre nos consolando. É Ele quem prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, é Ele quem unge a nossa cabeça com óleo, é Ele quem faz o nosso cálice transbordar, é Ele que faz com que a sua bondade e a sua misericórdia andem atrás de nós, todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na presença dEle, em Belém, por toda a eternidade. Que assim seja na sua casa, na sua família, para a glória do seu pastor, e o seu pastor é Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Belém. Por isso Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele nasceu na casa do pão. Ele é o pão que nos alimenta, Ele é suficiente. Tendo Ele, não sentiremos falta de nada. Que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle, amém.